Salve mais uma vez! Estamos E aqui aí? de novo no no Live Tarot, né? No canal Lupus em Fábula, e o meu amigo Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para conversar sobre tarô. Ó, claro, obviamente, este é o programa sobre tarô, né? Dentro do Lupus em Fábula. E especificamente vamos falar sobre uma questão que ela é polêmica. Pouca gente sabe, pouca gente domina essa questão e ela causa muitas confusões para muitas pessoas, que são a forma de se encarar e nomear a corte. Rodrigo Grola, o que é a corte no tarô? Bom, arcanos da corte são aqueles 4 arcanos em cada um dos naipes que vão além do 10. O que normalmente a gente associa ao rei e rainha. Vamos pegar pelo Marcélia, pela tradição. Rei, rainha, cavaleiro e pajem, certo? Por que nós vamos fazer este episódio? Porque existem alguns problemas nessa nomenclatura em alguns baralhos, Uma série certo? deles, inclusive. Mas antes, o que o cara tem que fazer antes, Keller? Curta, compartilhe, comente. Se você tem dúvida, coloca aqui embaixo. A gente está sempre dando uma olhada. Se você tem um amigo que está se interessando pelo tarô, tem medo da corte, porque você sabe, Grola, tem gente que tem medo dos arcanos da corte. Conheci tarólogo muito bom que tirava os arcanos da corte, inclusive, na hora da leitura, que é para não ter problema com eles. Então, apresenta para ele esse material. Se você quer aprender mais sobre tarô, segue a gente. Então, aqui, ó, curta, compartilha, segue, divide, escreve, faz a parada toda aí, porque é assim que conteúdos relevantes como esse vão ser divulgados para outras pessoas que também precisam ver. Exatamente. E esse mês ainda, agora em março, nos março. dias 19 e 20, 26 e 27 de março, teremos mais uma edição do Mitos Modernos. Então, se você quer aprender tarô com a metodologia moderna, baseada na cultura pop e nos mitos modernos, vem com a gente. Que é um método nosso. Nós criamos, nós começamos, e eu garanto para você que você sai de lá lendo tarô. E aqui nos comentários tem um link com um descontinho maroto para você que é nosso seguidor, ouvinte, seguidor, espectador do Lupus em espectador, da hora, TV, espectador. Telespectador, certo? Mas, seguindo assim, pessoal, o que acontece? Existem algumas questões relativas a como a Golden Dawn interpretava a corte, tá? Normalmente, a tradição lá do Marcélia fala em rei, rainha, cavaleiro e pajem. A grande maioria dos baralhos acaba tratando como rei, rainha, cavaleiro e princesa. Isso é pré-estabelecido, principalmente na Golden Dawn e pós-Golden Dawn, com uma relação cabalística com as Séfiras. Se você não sabe do que a gente está falando, tem aqui um vídeo, você dá uma procurada aqui no nosso canal. A gente deve deixar o link aqui também, sobre uma introdução à árvore da vida na Cabala. Tá? Mas para você que já entende um pouco, é comum se associar os reis a Hokmah, certo? A expansão de Hokmah. Lá As em rainhas, cima, né? lá em cima. O número umzinho para lá em cima. Não, Número dois, na 2, verdade. isso. Um é a... Keter, os Ases. Keter. Que é a Séfira cinza. As rainhas estariam associadas a Binah, que é a primeira restrição, a terceira Séfira, de cor preta. Os cavaleiros, a Tiferet, que é a esfera 6, amarela, e as princesas, como manifestação recente, como o Keller diz, o brotinho de feijão, né? Brotinho de feijão. Delicado, né? Exatamente. Com todo aquele potencial ainda. Lá, aqui embaixo, na 10ª Séfira, que é Malhut, ou o mundo físico, certo? Então, vamos lá, grava isso aí. Reis, Hokmah, equivalente à segunda Séfira cinza. Rainhas, Binah, equivalente à terceira Séfira preta. Príncipes em Tiferet, equivalente à sexta Séfira amarela. E as princesas, equivalentes à 10ª Séfira, que tem 4 cores nesse caso, mas é Malhut, ou o mundo físico. Certo? Só uma vírgula aqui, Grola, rapidinho. Essa definição a gente vai ter ela meio que estabelecida e formada de vez na Golden Dawn, que a gente falou agora, que é uma grande sociedade esotérica do século XIX e XX, inglesa, com uma sede também na França, que juntou todo o conteúdo que você tinha sobre esoterismo. Se você quiser estudar esoterismo ocidental, você tem uma baderna,
pré-papos, né, ou papi, Papi? e Eliphas Levi, você tem esse que é pré-esses, esses são os caras que pegam toda aquela maluquice medieval e eles amarram, e aí, mas ainda fica complicado, porque eles ainda têm chaves, têm códigos, tem um monte de coisa, e depois disso você tem a Golden Dawn, que ela vai fazer mitologia comparada, que ela vai entender, porque né, a Inglaterra estava dominando o mundo naquela época, mitologia comparada, vai juntar o conteúdo, vai colocar representação artística, vai colocar um monte de coisa que facilita visualmente, tátil, correspondência. Então, quase tudo que a gente vai falar sobre espiritualidade e esoterismo hoje vai ter um pé na Golden Dawn. Sempre. Exatamente. Esperamos que ainda este ano, em breve, faremos um podcast especial sobre a história da Golden Dawn. Mas, sim, voltando, qual é a grande questão? A grande questão é que todos os escritos de tarot da Golden Dawn são baseados num livro chamado Liberty, que foi escrito pelo MacGregor Mathers. O MacGregor foi um dos fundadores da Golden Dawn. Grande boxeador, fica a dica aí pra galera, pra quem não sabia. Eu não sabia. Boxeador. Boxeador. E o que acontece? Além de estabelecer essa relação de corte, a Golden Dawn estabelece também uma relação entre os arcanos de corte e a astrologia, certo? Trabalhando nos signos intermediários, que algumas pessoas da astrologia hermética, inclusive, usam essa influência para não trabalhar rigidamente com 12 signos, mas com 24, trabalhando as energias intermediárias como aquilo que pega um pouco dos outros dois. Né? Sim. A Golden Dawn estabelece isso usando decanatos também, certo? Mas qual é o ponto? O ponto é, de onde surgiu essa dúvida? Essa dúvida surgiu Só para dar um exemplo para a galera, que eu acho que é legal, quando a gente fala sobre signo intermediário, eu gosto de dar o meu exemplo, por exemplo. Eu nasci no dia 18 de outubro, então eu sou libriano. Porém, o 18 está muito próximo ali do 21, que é o fim de Libra, normalmente. Tá então, teoricamente, nos últimos graus, eu pego um pouquinho dos inícios de Escorpião também. Então, não tem um nome para esse signo, quando você pensa. Né? Eu teria algumas características de Escorpião. Então, para facilitar, a Golden Dawn colocava uma carta dos arcanos da corte. No caso, é o cavaleiro ou príncipe, ou né, a gente vai falar sobre isso agora, ou o príncipe, ou o J, né, o valete de copas. Para especificamente esse onde eu estou. De onde surgiu essa questão de que apareceu essa dúvida? Apareceu essa dúvida quando alguém apresentou em um dos grupos que a gente participa, eu não lembro exatamente qual foi a carta do rei, mas vou pegar aqui, por exemplo, o rei de bastões, tá? E a carta estava indicando que o intermediário seria câncer, leão, certo? Ou câncer-leão, tá? A Golden Dawn trabalhava com o último decanato de um signo e os dois da sequência, mas seria a relação de câncer e leão. O problema é que quando a gente olha para o Lamen, e para algumas versões do Lamen, não é isso que aparece. O que aparece é Escorpião e Sagitário. Eu falei, opa, mas o que está acontecendo? E aí, para dúvidas de tarô referentes a Golden Dawn, você precisa voltar para o Liberty. Certo? E no Liberty básico sobre esse assunto. Exato. Básico assim, né? Ele é complicado, não é para qualquer um ler, né? Ele já era para um grau um pouquinho mais acima do iniciado, mas ele é bem básico. E só para você que não entende o que é o Lamen é a organização visual que você tem, uma organização visual que mistura várias características. Você vai ter as cartas do tarô ali, você vai ter os signos lá em cima do Groll ali, você está vendo aquela escala cromática ali? Aquilo ali é o Lamen. É um mapa conceitual de correspondências, né? Exatamente. E o que acontece? Quando você observa o Liberty, você percebe que o MacGregor, quando ele começa falando sobre a corte, ele nitidamente fala de reis, rainhas, príncipes e princesas, certo? Isso na definição básica, que eu inclusive vou pegar um print disso e colocar aqui. Então, eu vou pedir para o Pedro, nosso editor, colocar aqui do lado. O problema vem na sequência do Liberty. Observa que primeiro ele colocou rei, rainha, príncipes e princesas, e depois cavaleiros, reis, rainhas e princesas. Certo? Isso já soa meio confuso se não fosse um pequeno detalhe do texto que ele coloca embaixo, que é o seguinte. Os cavaleiros, por exemplo, o cavaleiro de fogo é o rei das salamandras. A rainha de fogo é a rainha das salamandras. E o rei de fogo é o príncipe das salamandras. E a princesa, obviamente, é a princesa das salamandras. Quer dizer, numa página ele coloca uma estrutura de corte, já na outra ele muda.
E ele coloca o cavaleiro como sendo o rei e o rei como sendo o príncipe. Isso pode gerar uma confusão em baralhos que vêm do Liberty, que colocam a correlação astrológica nas cartas, como, por exemplo, o Heaven and Earth, o Hermetic Tarot, que é este cara aqui, ou o Tarot, o Golden Dawn Magic Tarot do Tic e da Tabata Cícero. Certo? Porque isso pode levar à confusão, porque para a Golden Dawn, mantendo essa estrutura, quem está em Rockmar não são os reis, mas são os príncipes. E os reis estariam em Tiferet, certo? Então, basicamente, só para a galera que tá, talvez você não esteja sacando 100%, imagina que, como a gente chama normalmente, o rei seria o K, né, do baralho comum. Então você tá lá, o K, nós vamos estipular e falar assim, não, K tá lá em Rockmar, a rainha, que é o Q, tá lá em Binar, né, e o valete, que é o J, estaria lá em Tiferet. Para Golden Dawn, é diferente. O J estaria no lugar do K e o K estaria em Tiferet no J. Então, você ou melhor, o K seria o cavaleiro e o J seria o rei. Exato. Coisa que o Crowley, de uma maneira muito inteligente, alguma das coisas inteligentes que o Crowley fez uma troca muito interessante no baralho dele que elimina esta confusão. O que o Crowley faz é que ele some com o rei. Então você tira o rei da equação e aí você fica com cavaleiro para representar o rei e você fica com príncipe para representar o que antes era o cavaleiro. Exatamente. Né? E aí pronto, você organiza a casa. Ou seja, para o Crowley eu tenho cavaleiro em Rockmar, rainha em Binar, príncipes em Tiferet e princesas em Malhut, certo? Vou aproveitar e vou desenhar aqui também uma tabelinha, deixar aqui para o nosso editor Pedro colocar aqui do lado, certo? Então, uma tabela comparativa, certo? Então, existe uma questão estrutural, tá? Embora, observando a natureza de algumas cartas do Rider-Waite-Smith, exista uma referência, uma remeta direta ao Liberty, mas é comum, para quem usa o Rider-Waite, manter como rei, rainha, cavaleiro e princesa, certo? Agora, em baralhos onde você tem a indicação dos decanatos, pode ser que isso seja um pouco complexo. Então, minha recomendação seria, por exemplo, Heaven and Earth, faça a troca de posição, olhando para o cavaleiro como rei e o rei como príncipe. Se você olha pelo desenho, esse cara é o rei. Só que esse cara não é o rei, esse cara é o príncipe. Então, é porque o desenho da Golden Dawn é isso também. Exatamente, e este cara montado no cavalo é o rei. Ele se assemelha mais ao Crowley. Entendeu? Basicamente, se você usa um Heaven and Earth, por exemplo, usa a mesma ideia que o Crowley tinha. Tá? Quando você olhar aqui para a carta escrita Knight, entenda que ele seria equivalente ao rei. Exato. E a carta do rei seria o equivalente ao príncipe. Por que isso? Porque esse é um baralho que ele coloca, entre aspas, energia astrológica do arcano aqui, entendeu? Se não fosse isso, você poderia interpretar a moda que você quisesse, tá? Mantendo o rei como rei, cavaleiro como cavaleiro, tudo certo. Mas eu acho que este pequeno detalhe faz uma diferença, entendeu? Ele ter a indicação ali, certo? Especialmente depois que você está algum tempo estudando, fica mais complicado para você só relevar, saca? Porque você entende o simbólico que está ali, você compreende aquilo que está colocado. Então é uma coisa para você ter atenção. Ou você pode também, para facilitar, quem tiver o sleeve, né? Essa camisetinha que cobre a carta, pega um papelzinho, escreve e cobre o nome da carta e coloca aqui embaixo assim, que é para você não ter erro. Exatamente. Né? Então, basicamente, isso é uma dica de estudo, uma dica comparativa, só para você entender que existem algumas diferentes estruturas que vêm de tradições diferentes, certo? E às vezes podem mexer um pouquinho, igual uma coisa que sempre deixa muita gente em dúvida. O valete no jogo de baralho é o príncipe ou é a princesa? Tem literatura que fala que é o príncipe, tem literatura que fala que é a princesa. Portanto, eu particularmente encaro como sendo príncipe. Né? Então, sendo assim, só tenha em mente que existem essas diferenças, certo? E às vezes... Estude, né? Qual que é o teu baralho específico, presta atenção nele. E não é uma coisa fácil, porque às vezes até a gente se confunde.
Se você não lembrar, na hora que pegar o baralho, dar uma esticada e falar assim, papapá, seguir aqui, você pode confundir mesmo, faz parte. Exatamente. Então é legal você conhecer profundamente o baralho que você está tendo, ver essas particularidades, trocar figurinhas com outros, né, tarólogos. Aí tem uma parada muito legal do grupo que a gente acabou construindo, que a gente tem, sei lá, mais de 100 pessoas que leem tarô e que a gente está sempre trocando ideia, que são os nossos ex-alunos e atuais alunos, né, que participam do Tarô Mitos Modernos e a Cultura Pop. E ali a gente descobre cada coisa muito louca, assim, porque são diversas mentes, né, concentradas ali e pensando essas questões. Exatamente. Para quem tem vários baralhos, uma dica para você entender isso, coloca lado a lado, por exemplo, ou, enfim, pegando imagens desses baralhos na internet também, mas se você colocar lado a lado, o Heaven and Earth, o Thoth, o Golden Dawn, do Chick Cícero, e o Rider-Waite, o Hermetic Tarot, é porque o Rider-Waite ele já foge um pouco disso, né? Você acaba usando a estrutura dele, porque são diferentes os desenhos, as cartas são bem diferentes do que a Golden Dawn pedia que fosse porque feita não na corte. segue o Liberty descaradamente, né? Na corte. Nas outras, não dá pra dizer que não é tanto. Nas outras você vê que não tinha ninguém original, né? Todo mundo tava ali. Mas se você coloca aqui Crowley, Hermetic, Heaven and Earth e o Golden Dawn Magic, você vê, e aí você tenta, por exemplo, botar o Heaven and Earth no rei no lugar do rei, você vê que não bate a ilustração com os outros, entendeu? E aí você precisa trocar para aquilo fazer sentido, certo? É uma das maneiras. Se você não tem os baralhos, você pode pegar as imagens deles no Google aí, você vai achar e fazer esse quadro comparativo, certo? No demais, alguma consideração final? Acho que Consideração final é que, para mais dicas de tarô, nos siga, nos acompanhe, nos compartilhe. E qualquer dúvida que você tenha, tem alguma dúvida cabulosa, escabrosa que está na tua cabeça, entre em contato com a gente também. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar para saber, não é? Ou deixa aí nos comentários também. Põe aí no Põe nos comentários. A gente está sempre olhando, né? E a gente dá uma lida, ou então entre em contato com a gente aqui no meu Instagram, @regrola. Qual que é o teu Instagram mesmo? Qual que é o Kobold Keller? Kobold Keller, é isso aí. Kobold Keller, um dia eu troco, mas eu gosto muito de Kobolds até hoje. Então pode entrar em contato com a gente pelos canais ou pelos comentários. E não se esqueça que este mês ainda tem a primeira etapa do Mitos Modernos, de Arcanos Maiores, certo? Se você quiser, ainda dá tempo. Só clicar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, que tem o link aí para vocês, certo? Acho que é isso. Certinho, é isso. Voltamos daqui a um mês, Keller? Voltamos daqui a um mês com mais curiosidades, dúvidas, características, informações sobre tarô para você. É isso aí, então. Um abraço para todo mundo que está aí. Falou, galera. Até a próxima.